Boa noite, Brasil. Está começando Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu quero mais uma vez agradecer a grande audiência das pessoas que ouvem o programa Cleiton Aguiar na Rádio Estúdio Brasil, que descobre a Rede Brasil de televisão. E aí entram as redes sociais, Facebook, Orkut, Twitter, essa coisa errada toda, e o nosso programa cada vez ganhando mais telespectadores e a gente recebendo mensagens do Brasil inteiro. No programa de hoje, eu vou conversar com uma das maiores personalidades da comunicação do Distrito Federal. Há mais ou menos 40 anos que ele é líder absoluto de audiência com seu programa de rádio, já passou pela televisão, exerceu outras atividades, mas há mais de 40 anos ele é líder absoluto em todas as emissoras por onde ele passou, e a última emissora, que é a Radioatividade FM aqui em Brasília, simplesmente há 17 anos ele é o dono, ele manda nas madrugadas de Brasília. E já está caminhando para a sua aposentadoria, embora seja muito jovem, e ele colocou ao seu lado o seu filho para ajudá-lo nessa, para dar continuidade ao seu trabalho. A hora que ele resolver, já está com o burro na sombra, a hora que ele resolver parar, já tem quem vai dar sequência ao programa. Eu vou conversar com o compadre Juarez Fernandes e o Juarez Filho. Compadre, uma alegria recebê-lo aqui. Juarez, alegria recebê-lo aqui também. Prazer é todo meu. Prazer é meu, Cleiton. Eu que tenho o privilégio de ter tido você como meu produtor no programa de televisão. A nossa amizade é uma amizade que chega no seio das nossas próprias famílias. E eu fico muito satisfeito por você estar num canal poderoso como esse aqui, que fala para todo o Brasil, até para o exterior, através do satélite. É um prazer receber esse convite e poder atendê-lo, bater esse papo agradável com você. Compadre, eu conheço muito bem a sua história, mas o Brasil precisa conhecer também. Vamos voltar no tempo, lá na terra onde você nasceu, lá em Formosa, em Goiás. Como é que foi a infância do compadre Juarez Fernandes? Pensa numa infância pobre, fodida, bota a minha infância, porém uma infância muito feliz. Cidade interior, né? Não, mas muita liberdade, né? E se você me dá a liberdade de dizer o seguinte, não é bem assim não, porque eu conheço a sua origem, e a minha foi paupérrima mesmo. Eu sempre fui, eu sou aquele cara que, os meus filhos, por exemplo, tenho certeza que o Juarez Filho vai até ficar constrangido, mas eu sou um cara que conheço a fome de perto. Eu passei muita fome na minha infância. Então, quando eu estava em Formosa com 5, 6 anos, e o meu finado avô já me levava para o campo de futebol, e eu já sei, eu até falei para minha mãe, vem cá, a senhora casou com o papai, ele é marceneiro e carpinteiro. Só tenho certeza que eu sou filho dele, porque parece que eu sou filho de um locutor. Eu já nasci com o microfone na mão. Então, eu com 5, 7 anos de idade, eu fui para o campo de futebol e já narrava futebol. Tanto é que no rádio eu faço tudo. Quer dizer, fiz tudo, hoje eu não faço mais nada, né? Bom, aí você começou muito jovem no rádio, né? Eu comecei com 7, 8 anos de idade, quando deu 9, 10 anos, eu já estava na Rádio Alvorada, sucursal da Rádio Alvorada de Brasília, onde eu era faxineiro. De faxineiro eu ficava ali praticando sempre. Mas você foi ser faxineiro para já estar perto do microfone. Mas é evidente, é evidente. Porque quando a rádio foi para Formosa, ela não tinha estúdio. Então nós transmitíamos diretamente do transmissor. E lá não tinha toda essa parafernália, todo esse conforto que você tem na sua televisão aqui. Entendeu? Então eu sentava de um lado do meu tio, Valeriano Fernandes, continua nativa lá em Formosa, em cima de uma lata de querosene, ficava lá com aquele picapezinho de um canal só, e ele falando do outro lado. Dois botões, um para ligar. Um dia eu vou virar gente famosa, vou virar locutor de rádio. E quando foi que você sentou na cadeira de locutor? Você tinha que idade? Não, primeiro, meu querido, eu fui ser sonoplasta, né? Ah, é? Eu fui ser sonoplasta, né? E coisa e tal. Aí eu, depois, já com uns 17, 18 anos, chegou de Goiânia, José Roberto, dono de uma voz muito bonita. Eu não sei se ele está vivo, mas ele tinha um defeito muito grande, que ele era alcoólatra. Então a gente percebia que a voz dele estava minguando, coisa e tal. E era o meu ídolo, né? E ele sempre falava para mim, uma coisa que eu aprendi com ele, que ele falou assim, Juarez, você nunca fala com o estômago vazio. Você tem que sempre forrar o estômago. Eu aprendi, de madrugada, quando eu saio para a minha jornada, que eu levanto 1h30, 2 horas da madruga, eu sempre uma frutinha, coisa e tal. E nessa aí, a minha padroeira, Nossa Senhora Aparecida, atravessou e falou assim, e o Zé Fonseca tinha entrado em sociedade com o nosso querido amigo comum, João Sarquis. Isso. Eles lá já estavam... Mas aí já era a Rádio Tapirapés. Não, já era Rádio Alvorada ainda. Ainda, né? Os dois lá. Aí um belo dia o José Roberto me fez esse presente, simplesmente na hora de apresentar o programa de uma audiência da rádio, sumiu.
E o Zé Fonseca, que Deus o tenha, já não está mais entre nós, era o sócio do João Sarquis na época, ficou doido lá. E eu lá falei, ô, seu Zé, deixa comigo. Seu Zé, pelo amor de Deus, é tudo que... Você tá brincadeira, rapaz? Você tem jeito... Eu falei, seu Zé, me deixa falar nesse trem. E ele morreu e eu tinha a oportunidade de agradecer ele em vida pela oportunidade que ele me deu. Daí eu entrei no microfone e não saí mais. Não saiu mais. Não saí mais. E nem pretendo sair. Você falou questão da aposentadoria, é tudo questão de trâmite legal, né? Porque, na verdade, se der pra gente morrer no estúdio de rádio, televisão, é melhor. Né? Mas... Agora, me diz, aí depois da Rádio Alvorada veio a Rádio Tapirapés. Pois é, daí eu estava... Na Rádio Tapirapés, inclusive, para ser o governo, eu tive uma passagem muito breve pela Rádio Tapirapés, porque o Zé Fonseca e o João Sarquis venderam a rádio lá para o Ayrton de Melo Álvares, que já não está conosco também. E ele era tipo de carne de pescoço, tipo esse povo de Minas, de Coromandel, do pessoal de Formosa, entendeu? Então, e a gente era sempre brigando. E eu, graças a Deus, você falou um negócio no início do programa que eu gostaria até de agradecer, um elogio. Eu nasci para ser líder de audiência. Você se recorda muito bem, quando nós começamos um programa de televisão aqui em Brasília, nós apresentávamos um programa que era gravado depois de 1h da madrugada, mas depois que a emissora saiu do Mas você não Pode fala desse ficar programa, tranquilo. não, que nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, veja bem, aí ficou o Ayrton. E nesse meio tempo, eu já gostava de tomar um camparizinho socialmente, entendeu? Estava pretendendo casar e me convidaram para inaugurar uma rádio Unaí, a Rádio Veredas em Unaí, que era lá do Zé do Vale e do Bertão, dono do cartório. Eu fui lá para ficar uma semana, acabei ficando um mês. Lá no Hotel Regente, na cobertura, né? E era tudo que eu queria. E esse Ayrton me fez um favor. Ele chegou, a minha esposa estava grávida, né? A Silene, do meu primeiro filho, que me deu os netinhos, o Charles. E ele chegou lá e soltou umas coisas para ele que eu não gostei. Se voltar mais, quando eu cheguei, falou isso, então eu não volto mais na rádio dele. Não volto na rádio. Nesse meio tempo eu tinha conhecido, durante uma transmissão da partida de futebol em Planaltina, que eu estava narrando futebol, eu conheci o senhor Roberto Fares e João de Assis Meira Filho, diretores da Rádio Planalto na época. O Meira Filho foi um dos grandes comunicadores de Brasília e chegou a ser senador da República graças à grande popularidade que tinha seus programas. Ele veio para cá com a Rádio Nacional, depois foi para a Rádio Planalto, assumiu a direção da Rádio Planalto e o programa dele tinha tanta audiência que ele virou senador eleito pelo povo do Distrito Federal. Né? É verdade. E ele, na oportunidade, ele me viu transmitindo, ele, naquela época muito jovem, né, barbuchinha tipo você assim, ele falou assim, ô Barbicha, você não pretende ir embora para Brasília não? Eu falei, pretender, eu pretendo, né, só falta oportunidade. Quando você precisar, me procura na Rádio Planalto. E coincidiu, tipo assim, um mês depois... Eu bati nas portas, que eu desci do elevador na Rádio Planalto, setor de Rádio TV Sul. Quem é que saiu da rádio? Você é por aqui? Eu falei, eu vim aceitar aquele seu convite. Ele falou, vai lá e procura o Roberto Fares. E foi aí que eu entrei no Rádio Brasília. Aí você já começou no horário da tarde, no show da tarde? Não. Eu entrei lá, o Roberto Fares virou para mim e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, você não está em Formosa não, e aqui a competição é acirrada. Eu falei, não, mas me dá um tempinho que eu me adapto aqui, não tem problema não. Só para ilustrar, o Roberto Fares, que era o diretor-geral da rádio lá, ele era super exigente. Ele dirigia a Rádio Planalto com mão de ferro e era desse jeitinho, que não era fácil lidar com ele, mas ele dirigia uma emissora de rádio que dava 70% da audiência da cidade. Né? Aproveita e fala para o seu telespectador como foi que você falou no microfone da Rádio Planalto. Não, Foi o seguinte, o Juarez já tinha um programa de grande audiência lá na Rádio Planalto e eu lancei o Chico Rei Paraná e lancei também o meu disco. Só que quando Brasília não tinha tradição de cantores, não existia cantores de Brasília. Né? E aí a gente tinha dificuldade de conseguir executar os nossos discos. E eu fui lá no Roberto Fares para ele me dar um horário na Rádio Planalto e ele me disse simplesmente não podia. Nesse meio tempo, o compadre Juarez abriu um espaço no programa dele para receber os artistas da cidade. E aí, de tanto eu enchi a paciência do Roberto Fares, um dia ele falou para mim assim, olha, ô Cleiton, é o seguinte, pra você parar de me aborrecer, porque eu ia lá todo dia pedir um programa para ele, tem um horário à noite que ninguém escuta, que é de 8 às 10 horas da noite, vou te dar esse horário para ficar livre de você. E eu passei a apresentar esse programa e depois daí a história continua, mas a conversa hoje é com o Juarez Fernandes, né? E aí Você me perguntou em que horário que eu comecei na Rádio Planalto. Eu comecei fazendo lá logo depois do programa do Meira Filho. Era a mesma coisa de
Você pegar e me jogar depois hoje no Jornal Nacional, desculpando a emissora aqui que é concorrente, é a mesma coisa, manter. E graças a Deus eu mantive. No término de um mês, o Ibope de rádio naquela época era diário, você chegava, terminava, falou, tá aqui seu Ibope aqui. Aí o Meira Filho me chamou e falou assim, rapaz, eu tô com um problema. Ele falou, eu falei, eu tô com um problema muito maior pelo seguinte, porque venceu as férias do rapaz e eu vou ficar desempregado. Ele falou, não. O meu problema é o seguinte, é que o seu Ibope hoje é maior que o dele. A sua audiência surpreendeu todo mundo. E um detalhe, né? O que os diretores e donos de rádio sempre gostaram de mim, Cleide, você é testemunha disso, é que eu sou um batalhador, eu sou um vendedor. Entendeu? Eu só não vendo o que eu não quero. Porque o que eu quero vender, eu vendo. A persistência é tão grande. E foi nisso, ele veio para mim, ó, vamos fazer o seguinte, você sabe que você não está mais no interior, aqui é capital, ninguém gosta de música sertaneja aqui não. Eu falei, o senhor está enganado, senhor Meira. Tem... Mas tudo bem, então eu vou te dar meia hora de programa, entendeu? Das 6h30 às 7 da noite, depois do jornal. Aí, resumindo a história, eu fiquei na Rádio Planalto durante 12 anos e só saí da Rádio Planalto. E começava às 4 da tarde, né? Das 16 às 19. Não, já tinha baixado para as 15, era de 15 às 19 horas. Né? E só deixei a rádio porque na época eu já não queria mais ser um comissionado da rádio. Além de ser funcionário, ter participação, eu queria ser um sócio da rádio. Bom, e o Juarez contou aqui, o compadre Juarez Fernandes contou aqui a primeira etapa da vida dele, que foi esse grande sucesso na Rádio Planalto. Mas esse grande sucesso na Rádio Planalto rendeu ao compadre Juarez um convite para ele ir para a televisão. E ele me convidou para ser o produtor do programa dele da televisão. Mas isso nós vamos conversar no próximo bloco, porque nós temos muitas histórias para contar, e eu vou conversar também com o Juarez Filho, que está, né, junto com o pai já há alguns anos, apresentando um programa que há 17 anos é o campeoníssimo de audiência nas rádios FMs do Distrito Federal. Já, no próximo bloco. Eu estou conversando com um dos maiores comunicadores do Brasil, apresentador de televisão, de rádio, compadre Juarez Fernandes. No primeiro bloco a gente contou um pouco da história dele no início, na Rádio Planalto, uma emissora AM que era campeoníssima de audiência aqui no Distrito Federal. Em 1983, o compadre Juarez Fernandes recebeu um convite do senhor Nelson Veiga, que era o diretor-geral da TV Capital de Brasília, que hoje é a TV Record, para apresentar um programa sertanejo nas manhãs de domingo. Você lembra disso, compadre? Lembro como se fosse hoje. Inclusive é o seguinte, que uma semana antes do convite do Nelson Veiga, eu tinha ido a seu convite, mais principalmente a convite do Chico Rei Paraná, assistir um show que você apresentou para eles na Funarte, né, que é ao lado da Torre de TV. E fiquei realmente maravilhado de ver a organização, a sua aptidão para organizar as coisas. Porque venhamos e convenhamos, nesse meio nosso, não existe muitos carregadores de piano. Todo mundo quer ser âncora, né? Aparecer, Todo mundo quer aparecer, né? Quer dar autógrafo, né? E você sempre teve a humildade, a serenidade, o profissionalismo de ajudar as pessoas, principalmente os iniciantes. E foi daí que nasceu minha maior admiração por você. Quando ele me convidou, ele falou, você tem equipe? Eu falei, eu tenho equipe de rádio, Nelson Veiga. Mas pode deixar comigo. Eu só quero deixar bem claro com o senhor aqui, que o senhor está me convidando, não vim pedir emprego na sua televisão. Eu sou uma das maiores audiências do rádio Brasília, e isso com uns 3, 4 anos. E fui para casa. No caminho de casa, eu falei, eu já sei quem é o meu produtor. Aí, coincidentemente, no dia seguinte, você iria com o Chico Rei Paraná, no final de tarde, na Rádio Planalto. Você chegou e falou assim, você acaba de ser convidado para ser produtor de televisão. Ele falou, eu nunca entrei no estúdio de televisão. Eu falei, muito menos eu. Então, tudo bem. E foi daí que nasceu a parceria, que durou o quê? Quase 10 anos? Aí o Juarez... A minha parceria com o Cleito durou tanto, pro resto eu falei, Cleito, tá parecendo casamento, né? Até casamento uma hora acaba, né? Então dá um tempo desse trem, você fica no TV Nacional, vou lá pra TV... Não, é porque é o seguinte, eu disse pro Juarez o seguinte, falei, Juarez, eu nunca entrei no estúdio de televisão. Ele falou assim, mas é o seguinte, o que é um programa de televisão? É um show filmado, e show você sabe fazer. Eu falei, sabe que você tem bem razão? Produzido. Aí começamos a fazer, era um programa, para que vocês tenham noção, nosso programa era feito depois que a televisão saía do ar, gravava depois da meia-noite, num estúdiozinho pequenininho, o cenário era de isopor colado na parede, mas mesmo assim o programa estreou com toda a grade comercial vendida e foi uma das grandes audiências da TV de Brasília. Tanto é
que logo em seguida nós recebemos um convite do Juca, que hoje é diretor da Rede Bandeirantes de televisão, o Juca Sobrinho, que nos convidou para levar o nosso programa para a TV Nacional, que aí era outro tipo de estrutura. O programa passava em 35 cidades do Brasil, em vários estados do Brasil. Nós gravávamos num estúdio com 300 lugares e que o auditório ficava completamente lotado. Então essa foi uma etapa gloriosa da nossa vida, né, compadre? Em que os grandes nomes, por exemplo, Roberta Miranda, Leandro e Leonardo, Zazá e Zezé, depois Zezé de Camargo e muitos grandes artistas fizeram em nosso programa, no Ao Som da Viola, que muita gente deve lembrar, a sua primeira participação, né, compadre? Tem história, verdade, né? Foi uma época maravilhosa e inesquecível. Até hoje as pessoas me abordam. Muitas vezes as pessoas me perguntam, compadre, por que você continua usando o chapéu? É porque sem o chapéu ninguém me conhece. Se tirou o chapéu, entendeu? Ninguém sabe. E essa marca eu devo, evidentemente, à TV Capital, depois à TV Nacional, né? E sucessivamente, né? E aí o sucesso do Ao Som da Viola na TV Nacional foi tão grande que o compadre começou a ser pressionado, porque a TV Brasília era de propriedade, era do mesmo dos Diários Associados, da Rádio Planalto. Como ele tinha um programa de sucesso, líder absoluto de audiência, a cúpula dos Diários Associados começaram a pressionar o compadre para levar o Ao Som da Viola para a TV Brasília. Quando ele me falou sobre isso, eu falei, compadre, nós temos que ser inteligentes. Ao invés de termos um programa em um canal, vamos ficar com 2 programas em 2 canais. Você vai para a TV Brasília e eu fico na TV Nacional. E assim foi feito. O compadre inaugurou um programa lá na TV Brasília. Nós fizemos em horário diferente para não concorrermos entre nós. Eu assumia o... Na minha estreia você estava lá? Na estreia do programa eu fui lá, né, como cantor do programa dele, e assim nós conseguimos dominar a cena televisiva de Brasília por muitos e muitos anos. Só que aí começou a acontecer um fenômeno que é natural, surgiram as FMs. As FMs surgiram e a Rádio AM começou a perder espaço. Eu deixei a Rádio Nacional. Ô Cleito, se você me permite um adendozinho, como diria o político, né? Só para concluir essa sua fala, a questão dos 2 programas e a afinidade que eu e o Cleito nós temos, é tão grande que ao ser convidado para vir gravar com você, eu botei lá na rede social dizendo que viria gravar. Aí só para você ter uma ideia, em 3 horas eu recebi 45 mensagens dizendo, graças a Deus que a minha dupla preferida está sendo refeita. Falei, gente, não tem dupla nenhuma não, me deixa quieto meu cantinho, eu tô mais para curtir meus netinhos, entendeu? Mas sabe o que acontece? Foi uma história muito bonita, né? As gravações dos nossos programas, elas viravam um espaço de lazer para muita gente. Nós tínhamos empresas de ônibus aqui que levavam as pessoas para assistir o programa. Então nós tínhamos 300 espectadores todas as terças-feiras, quando nós gravávamos à noite, que era assim uma espécie de um programa preferido de muitas das pessoas que iam ali, né? E aí quando a FM começou a perder espaço, surgiu um convite da Rádio Atividade FM, que é uma emissora de grande audiência aqui em Brasília, né, para levar o seu programa para lá. Foi fácil essa mudança, compadre? Você teve receio que o seu público não aceitasse a FM? Como é que você recebeu esse convite? Como é que foi feito isso? Essa transição? Foi uma fase muito difícil na minha vida, Clay, porque ao sair da Rádio Planalto, eu fui para o Sistema Globo de rádio. Você se lembra? Eu fiquei lá na Rádio Globo durante 5 anos, Globo AM. Inclusive o programa chegou a ser transmitido em cadeia para a Globo Rio e São Paulo. Aí um belo dia eu cheguei e o Pedro Rogério me chamou e falou assim, compadre Juarez? Eu falei, pois não, meu chefe, eu tenho uma péssima notícia para você. A Rádio Globo vai acabar em Brasília, vai entrar aqui a CBN. Mas como eu sei que você é jornalista, você vai ser mantido. Eu falei, de maneira alguma. Eu sou o compadre Juarez Fernandes, o meu métier, o meu cardápio é música sertaneja. E nesse aí eu peguei, de comum acordo, saí da rádio. E Você não saiu da rádio, a rádio é que saiu do centro. Exatamente. A Rádio Globo acabou em Brasília. Tocando modão sertanejo, 24 horas de notícia, eu não aguento, né, mestre? Se quiser ouvir, eu vou Voz do Brasil, né? Aí o que aconteceu? Você, sem querer, você que me aproximou da radioatividade. Porque no auditório da TV Nacional, quantas vezes você recebeu o Vigberto Artur no auditório?
Verdade. Eu tenho no meu escritório, o Vigberto, né, gosta do... Carro e a faculdade. É, o carro e a faculdade, o bate papel, que negócio tudinho. E ele falava sempre, falou assim, ó, um dia você ainda vai trabalhar numa rádio minha. Só que não tinha rádio naquela época. Toda vez que o Chico Rei Paraná ia gravar comigo, ele ia lá, os grandes artistas que iam lá também, ele ia acompanhando. Né? Mas voltando ao que você me perguntou, quando eu saí acabou a Rádio Globo em Brasília, eu realmente, você viu, eu fiz um contrato anual com a Rádio Nacional, fiquei lá tarde durante o ano, não aguentei a burocracia do serviço público, não nasci para ser funcionário público, esse negócio todo. E eu falei, mas como é que vai ser essa coisa? E sempre nas minhas caminhadas, Cleide, eu sempre invoco a Deus, Nossa Senhora Aparecida, você sabe que eu sou devoto, consagrado a ela. E ela falou para mim, olha, o negócio é o seguinte, você está muito bom, mas pode ficar muito melhor. Foi para eu falei assim, eu tenho que me adequar à FM. Se você pegar uma fita de 30 anos atrás, eu falando da Rádio Planalto, é uma coisa. Eu na radioatividade hoje, você fala assim, mas não é a mesma pessoa, entendeu? Você adaptou o veículo. Exatamente. Porque venhamos e convenhamos. Hoje você ouvir música na AM é brincadeira, né? Quando você tem o sistema digital à sua disposição. Então, me adequei com facilidade. Você tocou porque veja bem, que eu não me adequei à FM. A FM que se adequou a mim pelo seguinte, porque eu faço no FM que eu fazia na AM. Exatamente, você falou uma coisa importante. Porque o grande problema é o seguinte, para ouvir só música, você ouve no pendrive, no CD. O que faz a diferença, e muitos diretores de rádio não perceberam isso, que o que faz a diferença, o que segura a audiência do compadre há 17 anos, é a presença dele, é o comunicador. Porque música é tudo igual, toca em todas as emissoras. O diferencial é o comunicador. Né? Como nós tínhamos você, como outros grandes comunicadores, Luiz Alberto, Silvio Linhares, Zé Neri, né? O próprio Edelson, Juarez Vieira, Edelson Moura, Márcia Ferreira, os comunicadores, qualquer rádio que o sujeito for, seja AM, FM, ele é sucesso. O programa que eu apresento, compadre, o programa Cleiton Aguiar da Rádio Estúdio Brasil, hoje passa em mais de 600 emissoras do Brasil e do exterior. 90% das emissoras são emissoras FM. E eu sou um locutor AM, com muito gosto. Rapaz, você tocou num assunto interessantíssimo. Quando eu cheguei na Rádio FM, era para o seguinte, você passava 2, 3, 4 horas ouvindo a rádio, você não sabia qual era o nome do locutor, que a direção não deixava. Eu que cheguei e falei assim, olha, eu venho para a rádio nas minhas condições. Aí eu tive o privilégio, a satisfação, eu sou grato a ele até hoje, o Vigão, chegou para mim e falou assim, compadre, vamos frigir esses ovos, esse papo está muito comprido. Posso falar? Você pode defecar em cima da mesa desse estúdio aqui, contando que você seja o primeiro lugar, que você sempre foi na rádio, sempre chama que eu nunca sei aqui. E foi assim, entendeu? Padre, nosso tempo está acabando e quase que o menino não fala, porque também junta dois papagaios, né? Junta dois papagaios para conversar. E aí, quando foi que o Juarez Filho, quando é que você entrou no programa do seu pai, Juarez? Só um minutinho aqui. Ele te levou ou você tinha a mesma vocação? Rapaz, eu sempre brincava. Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de fazer as narrações, ficava tipo aquele radialista FM jovem, ficava no banheiro, aquela acústica, né? Ficava brincando. E eu nasci praticamente dentro do estúdio. Então uma coisa levou a outra. Então meu pai falou, Juarez Filho, vamos lá para a rádio? Vamos. Aí fiquei só atendendo o telefone inicialmente. Aí um rapaz passou num concurso público e teve que sair. E meu pai estava sem operador de áudio. Juarez Filho, toma conta da mesa. E isso há 12 anos atrás. E até hoje estou lá, operando e também fazendo locução com ele. Você está com um mestre do seu lado. Um mestre. Né? Só um adendo. Se ele nasceu no estúdio, não sei. Agora que ele foi feito, foi. Ele não sabe, mas foi. E, padre, olha, eu nem preciso dizer. Eu botei aquela cena do vaqueiro, 10 minutos. Eu não sei, não preciso nem dizer da alegria que eu tenho de recebê-lo aqui. E eu tenho certeza que também muitos telespectadores estão matando a saudade, né, do compadre Juarez Fernandes junto com o Cleiton Aguiar. Tantos e tantos anos que nós fizemos e os grandes nomes da música de Brasília. O compadre inventou agora na internet, né, o baú do compadre. E ele está postando ali fotografias antigas, né, todos os artistas do Distrito Federal. E os grandes nomes da música do Brasil, da primeira fase áurea da música sertaneja, devem muito ao compadre, porque foram sempre programas de grande audiência e sempre de portas abertas para receber todo mundo. Uma alegria tê-lo aqui, compadre. Muito obrigado. Juarez, você tem a grande responsabilidade de
comprar um chapéu e dar sequência ao trabalho maravilhoso do compadre Juarez Fernandes. Muito obrigado, Cleiton. Muito obrigado a você, o pessoal aqui da televisão, pela forma carinhosa que vocês nos Obrigado, receberam. Obrigado, Cleiton.